A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaja e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15 e 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento de que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 70, pois além de você estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados,
ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus e Cristo, nós somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeiras, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. E vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje para a meditação de todos vocês e logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntarem em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos ao livro. O primeiro livro de hoje é o livro de Provérbios, que contém 31 capítulos. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios.
capítulo 20. Provérbios, capítulo 20 é o nosso primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. E o capítulo 20 do livro de Provérbios contém 30 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Provérbios capítulo 20, que contém 30 versículos. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é desviado não é sábio. A ira do rei é como o bramido do leão. O que provoca a sua ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas tolo se mete em rixas. O preguiçoso não cultiva na estação própria, por isso na colheita dele busca, mas nada encontra. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao nosso segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. O livro é o livro de Ageu com 2 capítulos. Ageu. Capítulo 2. Ageu capítulo 2 é o nosso segundo livro de hoje. O capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos. A glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dize-lhes que há entre vós de sobrevivente que viu esta glória na sua primeira, que viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela. Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Vamos ao sorteio, a oração, para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a oração é a oração de número 5. Seja você também parte desse rebanho, escolha um número de 1 a 70, porque assim, através desse número, todos os dias de segunda a sexta, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração, e através do seu número e o sorteio, o número que você escolhe, você recebe todos os dias um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, a verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça e a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão maligna, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos rebanhos. Os rebanhos que eu falarei primeiro hoje serão os rebanhos de número par. Falarei o par primeiro, logo após eu falarei o ímpar. Rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. E o livro é o livro de 1 Timóteo com 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos.
1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. (14, 58, 13 e 57). 1 Timóteo capítulo 4, que contém 16 versículos. A apostasia nos últimos tempos. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que o Senhor Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque tudo que o Senhor Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificado pela palavra do Senhor Deus e pela oração. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Levítico com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Levítico. Levítico capítulo 10, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. (12, 60, 11 e 59). Levítico capítulo 10, que contém 20 versículos. A morte de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, que ele não lhes ordenara. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Serei glorificado diante de todo o povo. Arão, porém, se calou. Moisés chamou Misael e Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai e tirai vossos irmãos da frente do santuário para fora do arraial. Rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. E o livro é o livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Capítulo 19, Deuteronômio, capítulo 19, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. Deuteronômio, capítulo 19, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. Deuteronômio, capítulo 19.
que contém 20 versículos. As cidades de refúgio, quando o Senhor, o teu Deus, expulsar as nações cuja terra te dá, e tirar delas tudo o que tem, e morares nas suas cidades, nas suas casas, 3 cidades reservarás na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para possuíres. Construirás caminhos para elas e dividirás em 3 partes o território que o Senhor, o teu Deus, te dá, em herança para que nelas acolha todo homicida. São estes os casos em que o homicida, ao se acolher, nelas terá a vida salva, aquele que sem o querer ferir o seu próximo sem ódio premeditado. Glórias ao Senhor Deus, há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo. Louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. O livro é o livro de Colossenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Colossenses, capítulo 2, que contém 23 versículos. Ansiedade de Paulo pelos colossenses. Quero que saiba quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, por quantos não me viram pessoalmente. Combato para que o coração deles seja consolado e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério do Senhor Deus, a saber, Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias, de segunda a sexta, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração, você recebe um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus através de sorteios. Rebanho Santo de número 20, 52, que são os pares, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. E o livro é o livro de 3ª João, com um capítulo. 3ª João com um capítulo. Que contém 15 versículos. 3ª João com um capítulo para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. O presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade, amado, desejo que te vá bem de todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Rebanho Santo de número 8, 64, 7, 63. 8, 64, 7 e 63. O livro é o livro de Mateus, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Mateus, para a meditação desses rebanhos. Capítulo 3. Mateus, capítulo 3, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. O capítulo 3 do livro de João contém 17 versículos. O batismo do Senhor Jesus. Então veio o Senhor Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João.
João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? O Senhor Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que o Senhor Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante o céu se abriu e João viu o Espírito do Senhor Deus descendo como pomba e pousando sobre o Senhor Jesus. Glória ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. E o livro é o livro de 1 Coríntios, com 16 capítulos. Primeira Coríntios, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Coríntios. Capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, para o rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. O capítulo 8 do livro de 1 Coríntios. Contém 13 versículos. Coisas sacrificadas aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Se, porém, alguém ama ao Senhor Deus, esse é conhecido dele. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Senhor Deus, senão um só. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Segunda Crônicas. Capítulo 22. Segunda Crônicas, capítulo 22, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. E o capítulo 22 do livro de Segunda Crônicas contém 12 versículos. Atalia e Joás. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da família de Judá. Jeozebeate, filha do rei, porém tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o escondeu com a sua ama num quarto. Assim, Jeozebeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Jeoade e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Ele esteve escondido com eles 6 anos no templo do Senhor Deus, enquanto Atalia reinava sobre a terra. Glórias ao Senhor Deus. Depois buscou Acasias e seus homens e capturaram quando se escondia em Samaria. Trouxeram-no a Jeú e o mataram, sepultaram, pois diziam: é o filho de Josafá, que buscou ao Senhor de todo o seu coração, e já não tinha família de Acasias, ninguém que fosse capaz de reinar. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. 2 Timóteo com 4 capítulos. 2 Timóteo com 4 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. 2 Timóteo, capítulo 3, contém 17 versículos. A perseverança na sã doutrina. Mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. Perseguições e aflições as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E na verdade todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os homens maus e enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. E o livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Josué. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 8. Josué, capítulo 8, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Josué, capítulo 8. A leitura da lei diante do altar. Então Josué edificou um altar ao Senhor, o Senhor Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas, sobre as quais não se manejara instrumento de ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, estrangeiros e naturais, como os seus líderes oficiais e juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles estava em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado para que abençoasse o povo de Israel. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. O livro é o livro de Zacarias, com 14 capítulos. Zacarias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 8. Zacarias, capítulo 8, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Zacarias, capítulo 8, contém 23 versículos. O Senhor promete abençoar Jerusalém. Outra vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelo por Sião, com grande zelo, com grande indignação, zelo por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém.
Então Jerusalém será chamada cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão da sua bengala por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, e nelas brincarão. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Seja você também parte desse rebanho. Rebanho Santo do número 16, 56, 15 e 55. O livro é o livro de Juízes, com 21 capítulos. Capítulo 18. Juízes, capítulo 18, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Juízes, capítulo 18, que contém 31 versículos. O roubo dos danitas. Então o coração do sacerdote se alegrou, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura, e foi com o povo. Assim, tendo posto os meninos o gado e a bagagem na frente deles, viraram e partiram. Estando eles lá longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas vizinhas a deles se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais, virando-se, perguntaram: amigo, o que houve? Por que convocaste esse povo? Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 36, 56. 36, 56. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Tiago, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1, para o rebanho santo de número 35 e 36. 35 e 36. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, para o rebanho santo de número 35 e 36. O capítulo 1 do livro de Tiago contém 27 versículos. Provas e tentação. Tiago, servo do Senhor Deus e do Senhor Jesus o Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de alguma coisa. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Vamos a um livro para a meditação desses rebanhos, para a meditação no dia de hoje. O livro é o livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. 2 Pedro, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37.
2 Pedro capítulo 1 contém 21 versículos. Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus o Cristo, ao que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Senhor Deus e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento do Senhor Deus e do Senhor Jesus, o nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, eles nos têm dado grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Glória ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. E o livro é o livro de Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 15. Romanos, capítulo 15, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Romanos, capítulo 15, que contém 33 versículos. Cristo dai-nos o exemplo da abnegação, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, não agradar a nós mesmos, portanto cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim cairão os insultos dos que te insultavam. Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Capítulo 21, Ezequiel, capítulo 21, profecia contra Tiro. No 11º ano, ao 1º do mês, veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém: está quebrada a porta dos povos, está aberta para mim. Agora que ela está assolada, eu me encherei. Assim diz o Senhor Deus: eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. Eu varrerei o seu pó e nela farei uma rocha nua. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Miqueias com 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, para o rebanho santo 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21
e 49. Glórias e aleluia. Miqueias capítulo 5, que contém 15 versículos. Promessas de um rei. Agora ajunta-te em tropas, ó cidade de tropas, pois há um cerco contra nós. Ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel, tudo porém em Belém. Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que aqui está de parto tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao último ticket de rebanho de hoje. E o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Apocalipse, com 22 capítulos. Apocalipse. Vamos ao capítulo do livro de Apocalipse. Capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, para o rebanho santo de número 4. De número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Vamos ao capítulo 20 do livro de Apocalipse. O capítulo 20 contém 15 versículos. A derrota de Satanás. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairás para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre o juízo final. Glórias ao Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio da oração para os 2 últimos livros de hoje. E a oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao penúltimo livro de hoje. E o penúltimo livro de hoje é o livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. 2 Samuel. Vamos ao capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4. É o nosso penúltimo livro de hoje para a meditação de todos vocês. 2 Samuel, capítulo 4. Que contém 12 versículos. Isbosete é assassinado. Ouvindo o filho de Saul que Abre morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Ora, o filho de Saul tinha 2 homens capitães de tropas. Um deles se chamava Baanai e outro Recabe, filhos de Rimom.
e Beerotita, 2 filhos de Benjamim. Também Beerote era considerado de Benjamim, porque os Beerotitas fugiram para Gitaim e ali têm morado como estrangeiros até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando a notícia de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel. A sua amo pegou e fugiu, mas, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Vamos ao próximo livro, que é o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês. O livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 13. Lucas, capítulo 13, é o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês. O capítulo 13 do livro de Lucas contém 35 versículos. A porta estreita. Percorria o Senhor Jesus a cidade e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procuram entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta e do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele nos responderá: Não sei de onde sois. Glórias e aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E agora eu vou sortear uma das nossas mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, em que nós estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que nós temos sobre a Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos sorteio de uma de nossas denúncias. Denúncia de número 17. Vamos ver o que nos fala a denúncia 17. A denúncia de número 17, em nossa 17ª denúncia, nós estamos afirmando que o princípio para ser próspero primeiro é a oferta e que não são todas as igrejas que têm autoridade para receber as ofertas dos ofertantes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados, então vai receber um prêmio de 2 milhões de reais em dinheiro. Eu vou repetir a denúncia de número 17. Estamos denunciando em nossa 17ª denúncia, nós estamos afirmando que o princípio para ser próspero primeiro é a oferta, que não são todas as igrejas que têm autoridade para receberem as ofertas dos ofertantes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados, então vai receber um prêmio de 2 milhões de reais em dinheiro. E eu peço a vocês, vamos ao nosso sorteio, que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que serão sorteados será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Mentalizem, escolham o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mentalize, escolham um número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem para você está no livro de Provérbios, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem para você está no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu 12, a mensagem para você está no livro de Levítico,
capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 11. A mensagem para você está no livro de Deuteronômio, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o número 15. A mensagem para você está no livro de Colossenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 7. A mensagem para você está no livro de 3 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 9. A mensagem para você está no livro de Mateus, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 2. A mensagem para você está no livro de 1 Coríntios, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 18. A mensagem para você está no livro de 2 Crônicas, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o número 16. A mensagem para você está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 21. A mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 5. A mensagem para você está no livro de Zacarias, capítulo 8. Você que mentalizou e escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de Juízes, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem para você está no livro de Tiago, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 22. A mensagem para você está no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem para você está no livro de Romanos, capítulo 15. Você que mentalizou, escolheu o número 14. A mensagem para você está no livro de Ezequiel, capítulo 26. Você que mentalizou, escolheu o número 6. A mensagem para você está no livro de Miqueias, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 20. A mensagem para você está no livro de Apocalipse, capítulo 20. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou, escolheu o 10. A mensagem para você está no livro de 2 Samuel, capítulo 10. Você que escolheu 10, a mensagem para você está no livro de 2 Samuel, capítulo 4. Você que mentalizou e escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 13. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim você receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 17, Provérbios 20, o 19, Ageu 2, o 3, 1 Timóteo 4, o 12, Levítico 10, o 11, Deuteronômio 19, o 15, Colossenses 2, o 7, 3 João 1, o 9, Mateus 3, o 2, 1 Coríntios 8, o 18, 2 Crônicas 22, o 16, 2 Timóteo 3, o 21, Josué 8, o 5, Zacarias 8, o 8, Juízes 18, o 1, Tiago 1, o 22, 2 Pedro 1, o 13, Romanos 15, o 14, Ezequiel 26, o 6, Miqueias 5, o 20, Apocalipse 20, e o 10, 2 Samuel 4, e o 4, Lucas 13. Glórias ao Senhor Deus, muita atenção nos benefícios e importâncias em você. Ser seguidor, inscrito e membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber um livro para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolos, vocês uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Vocês também têm a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para buscar o Senhor Deus onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você
E assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser limpo, edificado, liberto e protegido contra toda obra do mal. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seu bairro ou país, município, estado, basta entrar em contato conosco através do nosso privado de uma de nossas redes sociais. E a nossa produção vai estar retornando o contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao vestir, ao dormir, ao calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e recursos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, dos Estados Unidos, do México, Moçambique, Índia, Bangladesh, da Dinamarca, da Inglaterra, da África do Sul, do Canadá, da Itália, da França, da Espanha, Alemanha, Uruguai e Paraguai e todos aqueles que nós não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até as próximas lives.